Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a bordo da Mimosa, família. Se você não sabe o que danada é essa Mimosa, segue nós lá no canal Encarando na Estrada, um canal voltado para o conteúdo automotivo. Lá é só conteúdo automotivo, tá certo, família? E vlog, é claro. Tô pensando também em postar as caçadas lá. Inclusive a Mimosa tá vindo aí para somar, para ajudar nesses novos vídeos. E se você quer ver tudo em primeira mão, principalmente o lado mais pessoal e tudo, segue nós lá no Instagram, tá certo, família? Segue nós lá, tá aí o link na descrição do vídeo. Agora, família, o que eu vou falar pra vocês é uma coisa muito séria que tá acontecendo aqui no Brasil, são verdades. Antes de eu dar a opinião sobre o assunto, eu quero que você veja as imagens. Uma coisa que a gente já tinha superado, né? Pelo menos pensávamos ter superado. Eles estavam bem oprimidos lá, né? No cantinho deles, vamos dizer assim. Que é essa turma do MST. Pra mim, família, vocês sabem que eu não faço arrudeio pra falar, tá certo? Eu falo mesmo. E o MST, pra mim, é uma das piores coisas que tem no Brasil. Pra mim, ali é quase como se fosse um crime organizado. Isso é uma opinião pessoal minha. Não tô dizendo que de fato é. Mas na minha concepção, é sim, tá certo? Então, você não tem nada a ver, por exemplo, a gente tá pegando aqui a estrada, né? A gente não tem nada a ver com os problemas dos caras, eles vão fechar a estrada para fazer as suas reivindicações. E o que é que a gente tem a ver com os problemas deles? Então, depois que Bolsonaro, se tem uma das coisas boas quando Bolsonaro foi eleito, é que esse povo murchou, né? Principalmente depois que a polícia está sendo mais apoiada, merecidamente, pelos cidadãos de bem. Embora governadores e prefeitos tenham trabalhado para destruir essa relação boa que a gente está criando com a polícia e que a polícia tanto merecia, tem prefeitos e governadores empenhados a destruir isso para gerar um caos social, para gerar uma treta civil. Mas Deus é mais e não vai permitir que isso aconteça. Mas com esse cenário, o que é que aconteceu? O MST estava lá na dele. Só que Lula, né, volta do inferno, foi a volta dos que não foram. E essa turma começa a ganhar um novo fôlego. Ainda mais quando, infelizmente, muitas pessoas pensam em votar novamente em Lula. Isso é um fato, a gente vai comentar isso depois. Mas veja o que começou a acontecer novamente só por esse levante de Lula. Veja o efeito imediato, a reação, que já está gerando o efeito colateral desse Lula possivelmente candidato em 2022. Vamos olhar esse vídeo. E realmente, família, eu vou até me segurar para não comentar nada que beire a criminalidade. Mas vamos ver. Aí, galera, a situação aqui no Nordeste, né? Trancaram a pista, botaram fogo nos pneus. A turma, o sem terra aí, ó. Foi só liberar o Lula e começou a putaria. Aí, ó. Fora Bolsonaro. E fogo nos pneus e não deixa ninguém passar. Tudo trancado aí. Olha só, o MST. Ó, o Lula começou, ó. O Lula voltou. Olha aí que maravilha. Temos trancado aqui, não deixa a gente passar. E o pau torou. Tudo com o facão na cinta. Louco pra dar um corridão em nós. Eu vou meter o caminhão em cima desse povo. Tudo tranquilo aqui. Agora temos que ficar aqui umas, sei lá quantas horas parado aqui, ó. Não tem como voltar. Aí o povo. Esse é o Brasilzão. É, a coisa não tá bonita não. Daí. Aí a fila, o caminhão tá lá atrás. E isso acontecendo agora aqui ao vivo, ó. Vive a cores. Vou esperar pra ver até quando que eles vão liberar. Voltaram o Lula, ficou bom aí, ó. Olha aí o que o povo quer. Esse é o Brasil do Lula. Positivo. Seja o que Deus quiser, vamos esperar pela vontade deles aí. Não vamos entrar em atrito, mas também não vamos afrouxar muito não. A testar, nós passa em cima desse povo. Família, eu fico sem palavras para descrever esses criminosos, que para mim são criminosos organizados e que já deveriam ser tratados assim. Veja bem, meus irmãos, não é de hoje que todo mundo sabe que essa turma do MST, eles se apropriam das terras que supostamente não são produtivas, ganham aquela terra por direito, escriturada, tudo certinho, pegam essa terra e vendem. É um negócio, eles vivem disso. Eu sei porque eu já presenciei isso. Eu já vi cara desse aí, coitadinho, né, do MST, que se diz coitadinho, quando entra pra liderança, começa logo a andar de carro importado. Eu descobri inclusive assim, bem antes de eu ser youtuber, eu vendia carros. E um dos negócios, não foi um carro meu,
fui com um corretor, inclusive o nome do cara é Aécio. Eu fui com ele para Recife e a gente foi receber desse cara, que fazia parte aí do MST. E o cara tinha casa própria em Recife, na capital de Recife, casa boa. A gente foi na casa dele, ele não tava. Eu disse, não, me espera em tal canto, a gente ficou esperando ele. O cara chegou com 2 segurança e um carro importado, família. Isso é um fato. Esses caras vivem de tomar a terra dos outros e vender. O povo pensa que, eles querem para plantar, para poder sobreviver. Alguns mais humildes até ficam lá na terra, mas são poucos. Por que é que a justiça, quando dá essa terra, não vai lá fiscalizar para ver se o cara realmente está lá, sendo produtivo nessa terra? Eles não fazem isso. Para tomar, eles olham, o senhor faz tanto tempo que não planta, eu vou tomar a tua terra e vou dar para eles, né? Isso para mim já é comunismo. Se o cara comprou e pagou, é dele. Mas coloca na mão desses caras. E esses caras ninguém fiscaliza. Então eles pegam a terra escriturada, vendem e vão invadir outro lugar. Ficam eternamente fazendo disso um meio de vida. Essa é uma verdade que ninguém fala. Sem contar que são super agressivos. Quando alguém bota o carro por cima deles, como você viu que foi até a ideia do caminhoneiro, né? Desfrutou o caminhão por cima, mas depois se arrependeu. Sabe por que ele se arrependeu? Porque ele teve medo. Muitos desses caras escondem armas ali perto e se você botar por cima eles atiram. Isso é um fato também. Aparentemente eles estão todos ali de facão. Isso por si só já dá medo, mas muitos desses usam armas e disparam contra os motoristas que resolvem fazer valer seu direito. Porque você sabe, meu irmão, que a Constituição garante que nós temos o direito de ir e vir. E esses caras não respeitam. Então é muito difícil você vir com dor de cabeça, né? Sol quente, com fome, doido para chegar em casa. E esses camaradas fecham ali, tocando fogo nos pneus. Fica horas a estrada interditada. Inclusive, essa prática que eles fazem danifica o asfalto. Quando eu estiver indo aqui para Agrestina, eu vou parar o carro e vou filmar para vocês uma marca de um desses protestos que eles fizeram, que isso não é protesto, essa criminalidade que eles fizeram. E até hoje o asfalto tem uma baixa naquela parte. Até hoje. Tocaram fogo e derreteu o asfalto. Tá lá. A bagaceira até hoje. Nunca arrumaram e fica lá. Ninguém vai preso. Então esse tipo de coisa, meus irmãos, tem que acabar. E o grande culpado por isso é Lula. É a esquerda voltando. Infelizmente, família, eu tenho que dizer para vocês uma grande verdade que muita gente não vai gostar de ouvir. O desespero para prender Lula, que deu nessa porcaria toda, que deu brecha pro STF agir, foi porque queriam tirar Lula da eleição. Isso é um fato, porque sabiam que Lula seria eleito. Você vê que Haddad, que nunca passou de um poste, como todo mundo fala, Haddad com certeza não teria ficado nem em terceiro lugar. Acho que até o Cabo Daciolo teria vencido ele. Mas, por ter o apoio de Lula, mesmo sem Lula poder falar, ele ainda foi para o segundo turno. Então veja como era forte a influência de Lula. E o povo só se lembra que no tempo dele era melhor. Nós já explicamos diversas vezes aqui o porquê era esse melhor de Lula, tomando dinheiro, endividando o país, quebrando as nossas empresas. Mas as pessoas não vão ver por esse lado. Vamos se lembrar que naquele tempo dele era melhor e ponto final. Então, sabendo disso, o outro lado esse que Bolsonaro fazia parte, que transformou Bolsonaro nesse entreguista, queria o poder de todo jeito. Então fizeram do jeito que podia, do jeito que dava, um jeitinho para prender Lula. E deu ruim. Porque não se faz uma justiça verdadeira fazendo falcatrua. A grande verdade é essa. Se tivesse tido mais paciência, um pouco mais de calma, não tivesse tido essa pressa toda para tornar Lula ilegível, tudo que Lula fez teria sido comprovado. Porque de fato ele deve muito. Deveria estar preso. Mas o desespero para tirar Lula fez com que gerasse isso aí. E vai ter a volta da esquerda. Já teve nos Estados Unidos, já teve na Argentina e terá também aqui no Brasil. E nosso país vai afundar de vez quando isso acontecer. Essa é que é a grande verdade, meus irmãos. Você vai ver o tipo de lei que vai ser criada, censura nas redes sociais, tudo isso quem promove é a esquerda. Vocês sabem que eu critico o Bolsonaro o tempo todo aqui, mas você já ouviu alguma vez falar em um ditador que quer armar a população? Porque Bolsonaro é a favor. Ele fez 4 decretos agora, facilitando o acesso do cidadão a ter uma arma legalizada em casa. E o que é que a ministra Carmen Lúcia fez? Editou tudo, derrubou tudo. Se o Bolsonaro fosse limpo, ele tinha ido pra cima, mas ele não é, ele tem um rabo preso, vocês sabem disso e eu falo o tempo todo aqui. Aqueles filhos de Bolsonaro, todos devem, e ele tá no meio de tudo isso. Então ele sabe que se ele for pra cima de uma ministra daquela, os caras abrem investigação e ele vai parar na cadeia com a família toda. Então é esse o medo do cara. Nós não temos ninguém realmente legítimo, honesto, para poder nos representar lá, para poder bater de frente com esse sistema maldito. E principalmente eu, família, que converso com todo tipo de gente, todas as classes sociais, eu digo para você, se Lula se candidatar, ele vai ser eleito com a mão nas costas, possivelmente no primeiro turno. Infelizmente, isso é um fato. Gostaria que não fosse, gostaria que as pessoas tivessem acordado, mas é isso, meus irmãos. Já aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu
na Argentina e vai acontecer aqui no Brasil. A volta da esquerda é global, esse movimento todo é global. O pior de tudo, meus irmãos, é o povo achar que essa realidade é teoria da conspiração, que não é bem assim, que isso é um exagero, que dá pra confiar, é só trocar essa pecinha aqui, essa marionete, troca essa por aquela outra lá, que tá falando mais do que eu penso, que me representa melhor, que vai resolver. Quando na verdade você que tá desperto, você que acompanha as notícias aqui sem manipulação, acompanha os fatos como são, você sabe muito bem, meu irmão, que tudo isso é global, é esquematizado. Vão trazer a esquerda, vão criar novas leis para possibilitar um governo único e mundial. Então você vai ver as leis dos países ficarem cada vez mais parecidas e logo logo virá também moeda única, um monte de coisa que a gente vem mostrando aqui. A inteligência artificial vai assumir muitas das profissões hoje que ainda existem, tornando uma escassez e o povo exigindo mesmo uma nova ordem, e ela vai vir. É lamentável isso, se o povo percebesse que não adianta querer que essas marionetes que estão enricando aí, cada vez aumentando seus patrimônios, já tem uma vida toda dentro da política e nunca fizeram nada, não vão se sacrificar, não vão tomar as medidas que seriam necessárias para romper com esse sistema que está aí. Eles não vão fazer isso, muito pelo contrário, eles entraram ali apenas para se dar bem, para enriquecer a sua família. E você veja aí a família de Lula, veja a família de Bolsonaro, todos ficando podres de ricos. É isso que acontece, é meu ruim e meu pior, entende, meus irmãos? É isso que está acontecendo. E o pior da esquerda é que a depravação aumenta demais, esses grupos marginais começam a criar força, vem para cima do cidadão, a coisa começa a ficar muito pior. Eles querem de fato agilizar a maldita agenda global. Mas enfim, meus irmãos, eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que em 2022 o Lula ganha essa eleição no primeiro turno, no segundo ou perde? Deixa aí sua opinião. Eu, na minha opinião, digo que ele ganha. É possível que ele ganhe até no primeiro turno. É triste dizer isso, mas essa é a realidade. Vocês inclusive anotam o que eu estou falando para me cobrarem depois. Eu tenho para mim que o STF ter agido desse jeito, esse movimento que está acontecendo global foi feito proposital e Lula será reeleito provavelmente em 2022. Esse é o cenário que eu estou vendo agora, meus irmãos. Eu tô chegando ao meu destino aí, fica aí com a paisagem. Pensa num lugar bonito pra morrer gente, família. Nunca vi um lugar tão tranquilo e calmo como esse pra morrer tanta gente afogada. Parece que tem lugar que tem atraso, mas enfim. Eu vou ficando por aqui, agradeço demais você que me prestigiou com a sua audiência. Deixa a sua opinião, não esquece de seguir a gente lá no Instagram. E eu vou ficando por aqui, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.